Me chamo Francisco Nartagnan Chaves da Silva, sou aluno de especialização em musicoterapia. Estou aqui apresentando a minha, meu TCC. O tema do meu TCC é a musicoterapia neurológica no transtorno do espectro autista, ou NMT. Qual foi o resumo do nosso trabalho? Primeiro eu começo falando sobre o que é o autismo, porque o TEA envolve alterações persistentes na comunicação, na interação social, no comportamento restritos e estereotipados. E eu apresento a NMT, que é a musicoterapia neurológica, que é um modelo terapêutico internacional fundamentado em neurociências com 20 técnicas padronizadas que permitem interações e intervenções mensuráveis, tanto nos domínios motores quanto linguísticos e cognitivos. Ele é internacionalmente reconhecido como uma prática baseada em evidências. A NMT ela é utilizada em centros de reabilitação no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos. Entretanto, ainda no Brasil, a sua difusão é limitada. Por isso, o meu interesse em fazer sobre este assunto. E aí, ela tem essas três grandes áreas, né? As técnicas envolvem o objetivo de estimular o domínio motor ou reabilitar, domínio linguístico, comunicação, trabalhando comunicação funcional, e no domínio cognitivo, trabalhando tanto as áreas de atenção quanto de funções executivas. E qual é o desafio do TEA e a busca por intervenções eficazes, né? O autismo ele é uma condição, como eu falei, de atraso do neurodesenvolvimento, com dificuldades tanto na comunicação social, na interação com outras pessoas, com padrões restritos e estereotipados no comportamento. E aí existem vários avanços na neurociência que revelam que essas alterações de redes neurais são responsáveis pelo processamento sensorial, pela coordenação motora, linguagem e funções executivas que impulsionam a busca por abordagens terapêuticas baseadas em evidências. Então, por isso que eu quis trazer a NMT para esta discussão, para que a gente conheça essa possibilidade de intervenção tão eficaz em outros países e uma prática, como falei anteriormente, baseada em evidências. Na introdução do meu trabalho, eu trago qual é a problemática e qual é a hipótese da pesquisa, né? De que forma a musicoterapia neurológica pode contribuir para o desenvolvimento motor e cognitivo e comunicacional de pacientes com TEA, e quais são essas possibilidades de aplicação tanto clínica como mensurável no contexto brasileiro. Porque uma coisa é lá fora, né? Nos Estados Unidos é uma outra realidade, é uma outra cultura, e no Brasil seria possível aplicar? E a hipótese central é que a NMT promove significativos avanços tanto na coordenação, quanto na organização temporal e no comportamento, quanto na atenção e na comunicação funcional. A base dela são técnicas que vão trabalhar especificamente nessas áreas. Logo, eu tenho aí os déficits sensoriais e de coordenação motora, de planejamento motor, que inclusive está sendo estudado, que boa parte existem vários artigos que comprovam que vários pacientes, indivíduos com TEA apresentam déficits motores, de planejamento motor, e também o déficit comunicacional. E aí a gente tem características do TEA, déficits de comunicação aí consideráveis. Então é algo que pode sim ser trabalhado. E a gente tem outro fator também, que é uma comorbidade muito comum ao autismo, que é o TDAH, diretamente sendo afetado na atenção. E aí a gente tem técnicas da NMT especificamente para trabalhar foco e atenção. Ou seja, eu consigo trabalhar esse indivíduo com autismo em várias frentes, tanto na área motora, quanto na área comunicacional, como na área de atenção, como função cognitiva. E aí, quais foram os objetivos da pesquisa? Primeiro, neurocientíficos, compreender as bases que sustentam a NMT, quais são as evidências empíricas desse funcionamento, como ela pode ser aplicada ao TEA. Depois, técnicas clínicas mesmo, identificar quais são as técnicas que cada uma delas trabalham e aborda, e discutir as possibilidades dentro do nosso contexto no Brasil. E aí eu trago a definição do que é a musicoterapia para Brúcia. Em 2016, ele diz que a musicoterapia é um processo sistemático no qual o terapeuta se utiliza de experiências musicais para promover mudanças na saúde e no bem-estar de cada indivíduo que é atendido por essa troca de transferência ali. E aí a gente tem a questão da música ativa, que simultaneamente
trabalha múltiplos sistemas cerebrais: córtex auditivo, córtex motor, cerebelo, gânglios da base e o sistema límbico. E aí tudo isso influencia na coordenação motora, a regulação emocional e a atenção e memória desses indivíduos. E aí a gente tem uma fundamentação teórica sobre a NMT, que eu trago, que é um modelo terapêutico estruturado que utiliza princípios da neurociência e da neuroplasticidade para as intervenções direcionadas tanto à recuperação ou reabilitação, como para tratamento e prevenção em funções motoras, cognitivas e linguísticas. No motor eu vou trabalhar ritmo, organização temporal dos movimentos, melhora a coordenação e o controle postural. Na área linguística, elementos melódicos, os ritmos facilitam a produção de fala e a organização verbal. Das questões cognitivas, as atividades musicais elas estimulam a atenção, a memória e funções executivas. E aí, a NMT ela é composta por essas 20 técnicas clínicas padronizadas que são aplicadas por meio transformacional, que a gente chama de TDM, que transforma objetivos terapêuticos não musicais em atividades musicais específicas e mensuráveis. Eu consigo metrificar a evolução desse paciente a partir da utilização dessas técnicas, de como ele estava e de como ele ficou após a intervenção dessas técnicas dentro de um período. Eu vou utilizando de estímulos rítmicos estruturados que vão facilitar a sincronização auditivo-motora, que o cérebro sincroniza movimentos e respostas comportamentais com estímulos rítmicos. E aí a gente traz a fundamentação teórica de novo do autismo dentro do nosso trabalho, que aí o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento com dificuldades persistentes na comunicação social, nos padrões restritos e comportamentos. E a gente tem pesquisas hoje que apontam que, principalmente falando neurologicamente, a gente tem ali alterações no cerebelo, nos gânglios da base e nas áreas corticais, que são correlacionadas ao processamento sensorial e à integração motora, impactando a organização temporal, o planejamento motor e a regulação da atenção. Tudo isso que a gente falou que pode ser trabalhado como técnica e baseado em evidências com a NMT, que trabalha diretamente nessas áreas cerebrais que são impactadas pelo transtorno do espectro autista. E aí, qual a metodologia que a gente utilizou na nossa pesquisa? Revisão bibliográfica mesmo, análise documental e uma análise qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa bibliográfica e documental, a gente descreveu a musicoterapia neurológica, a gente utilizamos termos como Neurologic Music Therapy, autismo, TEA, neurociência e neurodesenvolvimento. A gente priorizou artigos revisados por pares e publicações com evidências empíricas sobre a eficácia da NMT. E aí eu trago a entertainment rítmico, o mecanismo central desta evidência, desta prática da NMT. O sistema nervoso ele sincroniza padrões internos e comportamentos, movimentos corporais e respostas atencionais a estímulos rítmicos externos. Logo, mediado pela interação entre o córtex auditivo e o córtex pré-motor, o cerebelo e os gânglios da base, esses mecanismos reduzem a variabilidade motora e melhoram a estabilidade comportamental em indivíduos autistas. Então, a gente trouxe essa evidência científica dentro dos estudos, dos artigos que buscamos para o nosso trabalho. Quais foram os resultados dessa pesquisa? O que é que a gente teve de achado? Tanto melhoras no domínio motor quanto melhoras no domínio linguístico. Na coordenação motora, crianças com TEA submetidas a intervenções com estímulos musicais apresentaram avanços de coordenação, estabilidade postural e precisão dos movimentos. Por exemplo, eu trago inclusive o artigo de 2024, já recente, de Williams de 2024 e Cibrian de 2020. Na área de comunicação funcional, a gente tem padrões melódicos e ritmos que vão fornecer a estrutura temporal que auxilia na organização das sílabas e coordenação de movimentos da fala, facilitando a produção verbal em crianças com TEA. E a gente trouxe também resultados na área da cognição e do engajamento social, utilizando a NMT. Nas funções executivas, a gente tem uma melhora tanto na atenção, memória de trabalho, planejamento e controle inibitório, na regulação emocional, na ativação do sistema límbico, que aumenta o interesse e favorece a interação social, e na mensuração, porque essas técnicas, das 20 técnicas da NMT, elas são padronizadas e elas nos permitem fazer uma avaliação do progresso clínico desse paciente de forma objetiva,
Então eu consigo efetivamente mensurar como esse paciente chegou antes da intervenção e como ele conseguiu evoluir após o tratamento e a intervenção utilizando a musicoterapia neurológica. E aí a gente trouxe um outro achado que é a lacuna brasileira, né? Então, 90% dos estudos feitos sobre NMT são internacionais, grande parte das pesquisas nos Estados Unidos e no Canadá. Inclusive, no Canadá, a NMT é uma prática baseada em evidências sendo difundida e sustentada pela Federação Mundial de Neuroreabilitação, que é um órgão de renome de vários médicos e estudiosos da área. Apenas 10% é a produção nacional, então carecemos de muitos estudos. Então, mais uma vez, a importância, o porquê desse estudo, de trazer à tona este tema, mostrando que existe pouco conteúdo, então por isso houve o interesse em falar sobre NMT no Brasil e dessa correlação entre NMT e o autismo. E aí eu trago algumas sugestões, né, de ampliar a pesquisa científica no Brasil, de investir na formação profissional qualificada e especializada nessas técnicas da NMT, de implementar a NMT em serviços de saúde, de neuroreabilitação, tanto de intervenção quanto de prevenção. E a conclusão, né, a NMT é uma intervenção promissora e mensurável. Então, pela base neurológica sólida, possui uma base neurológica sólida, neurobiológica, na verdade, com ativação multissistêmica do sistema rítmico, atua diretamente no cerebelo e nos gânglios da base, que são áreas diretamente correlacionadas aos danos causados ali em indivíduos com TEA. Os resultados são mensuráveis. Das 20 técnicas que são padronizadas, elas permitem avaliar o progresso tanto motor, quanto da linguagem, quanto da cognição. Não necessariamente esses indivíduos precisam utilizar-se de todas as técnicas. A gente pode utilizar técnicas específicas para cada paciente, para cada indivíduo. E a gente traz ainda como conclusão que a necessidade no Brasil de investimento científico e da formação especializada para a consolidação desta prática tão validada lá fora. E as perspectivas futuras é que existam mais estudos empíricos nacionais, pesquisas experimentais em contextos clínicos, então a gente aplicar isso dentro da clínica, inclusive o meu estágio foi utilizando a NMT na prática ali, no dia a dia, fiz o meu relatório baseado nessa prática. Os perfis são diversificados, então investigar os efeitos da NMT considerando a idade, os níveis de suporte, as características sensoriais, integrar a equipe multidisciplinar, então articular a musicoterapia com a neurociência, com a análise do comportamento, ali para a compreensão desses mecanismos terapêuticos e a consolidação da abordagem como uma prática baseada em evidências, precisa de mais estudos para que a gente efetivamente consiga dizer, não, ela funciona de verdade também no nosso contexto brasileiro. E aí eu trouxe no meu último slide as referências principais deste estudo. Muito obrigado e até a próxima.